Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Eu sou a Ellen. Eu sou a Elisa. Esse é o Esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, Doratingos, como estão? Do lado daqui a Ellen falando, e daí, do lado Daqui de lá. é o ouvinte. Do lado de cá é a Elisa, feliz da vida. Que Estamos quer sempre, ainda bem. encher a paciência. Ai, ai. Hoje Então, vamos lá. falaremos sobre o que, dona Ellen? Hoje a gente vai falar sobre uma série muito emocionante, que é muito fofa, ao mesmo tempo muito triste, que se chama Caminho do Céu. Ela foi lançada na Netflix em 2021 Uhum. e ela tem 16 episódios, né? Então, foi dirigida por Kim Sang-ho. Eu acho que é assim que fala, eu sempre tento falar e sai desse jeito, me perdoem. E escrita por Yoon Ji-hyun, né? Com um elenco. Ela tem um menino com síndrome de Asperger, que é o Tan Jung-sang, esse é o nome do ator, e ele faz o papel de Gyeoru. E a gente tem também o tio dele, que chama Sang-gu, e o nome do ator é Jae-hong Lee. E aí a gente tem, esses são os atores principais, mas a gente tem o pai, e aí a gente tem a vizinha fofa, né, que ajuda muito esse menino com Asperger, ajuda o pai dele também, e ela chama Yeon Namu na série, e o nome da atriz é Seng Hee-hong, Uhum. né, e o pai também, que eu não falei o nome dele, é o So-oh Shin e Kim Yong-woo, né, é o nome dele na série. E aí essa série ela traz um assunto assim interessante, que ela se desenrola com mortes. O pai dele e eles trabalham cuidando dos lixos mesmo, lixos de verdade das pessoas que morreram. Então eles vão até a casa, eles têm uma empresa que trata disso, porque tem pessoas que morrem sozinhas e não tem ninguém, aí a pessoa que aluga o lugar para aquela que morreu, ou se está num lugar que ninguém acha, eles vão lá tirar tudo aquilo para desocupar o ambiente. Então, eles trabalham nessa empresa e eles vão lá e fazem toda a limpeza, mas o legal disso é que eles vão fazendo todo esse trabalho com um cuidado muito grande, né? E os dois estão trabalhando ali e levam a vida daquele jeito. E como ele tem síndrome de Asperger, ele tem uma rotina e o pai dele faz questão de mantê-lo nessa rotina, né? Porque ele não gosta de mudanças bruscas. Quem conhece um pouco sobre a síndrome sabe que para eles é muito difícil, eles não conseguem sentir o que a gente sente, é diferente, né? Então ele se mantém nisso e ele faz o trabalho dele bem feito. Só que acontece, né? Já vou avisando que vai ter spoiler para a gente poder desenrolar a série aí, senão a gente não consegue comentar. Uhum. O pai dele morre. E aí ele fica sozinho, porque ele já não tem mãe, né? E aí ele fica sozinho e vem um tio para cuidar dele. Só que o tio é totalmente assim, sabe, um cara que não quer nada com nada da vida, ele é totalmente largado, e ele chega lá querendo impor do jeito dele, só que o menino ele não aceita esse tipo de coisa, além de estar vivendo o luto de ter perdido o pai, né? E aí a vizinha, ela já frequentava muito a casa deles, ela começa a fazer esse papel, né, a comunicação entre os dois ali, mostrando para o tio que não é daquele jeito, e o menino, por mais que ele tenha síndrome, ele ainda tem uma percepção legal, porque ele fala, é a única família que eu tenho. Então, ele faz questão de manter o vínculo assim, mesmo ele sabendo que aquele tio não quer nada daquilo, e o tio tenta mudar as regras da empresa, e ele fala, não, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo, do jeito que a gente sempre fez. Uhum. E aí eles vão trabalhando nisso, e aí o tio vai percebendo a importância daquilo e o quanto é difícil tudo aquilo que eles têm que lidar, né? Então, o tio, por sua vez, começa a falar assim, vamos fazer de qualquer jeito, é só juntar isso. O menino falou, não, não é assim.
E aí vai mostrando para ele, através do serviço, como que tem que fazer, o quanto de respeito eu tenho que ter por aquele outro ser humano, mesmo que ele não esteja mais aqui. E aí o tio vai percebendo isso, mas é um processo grande. Não é uma série comprida. Eu acho que eu falei que eram 16 episódios, mas não São são, não. menos, né? Ela é uma série curtinha. E são 10 episódios só. Isso. Então, não são 16, são 10. Tá? Então, curtinha sim, né? Porque é 1 hora cada episódio, mas em vista das outras que são 16, ela é uma série mais curta, mas que traz muita reflexão pra gente. Não Sim, é, Elisa? traz bastante. Trouxe bastante reflexão e eu lembro que eu gostei bastante da delicadeza da série para esse tratamento deles nesse serviço de lidar com aquilo que as pessoas que partiram deixaram para trás, né? Tem até aquele ditado, quando você morre, você não leva nada com você, né? Não tem como você levar junto com você as coisas que você tinha. Você leva os aprendizados, você leva e você deixa quem você foi e ficam as coisas para trás. Quem se apega provavelmente vai querer ficar com as coisas, mas muitos a gente vê que não queriam, né, ficar até com aquilo que a pessoa que morreu deixou para trás, assim. Legal lembrar que o tio dele tem um interesse, né? Ele estava preso antes, ele sai da Verdade, é isso prisão mesmo. e, e o advogado que tinha o testamento falou: você precisa ficar 3 meses com ele se você quiser ter a casa, como um incentivo. E aí a gente percebe que esse incentivo foi o que levou ele a ficar por ali e ele, como ser humano, acabou desenvolvendo a empatia e aprendeu bastante ali com o menino, com a amiga dele, com a história ali que o irmão dele deixou. Bem lembrado, Elisa. Eu não lembrava mais dessa parte, mas legal, verdade. Foi por isso mesmo, por interesse. É. Muitas vezes a gente começa coisas por interesse mesmo e tá tudo certo também. Se o interesse te leva a algo melhor ou não, aí depois, né, cada um com a sua consciência. Eu Verdade. reassisti o trailer da série e tinha algumas falas lá que eu anotei aqui que é muito interessante. Primeiro que toda vez que o pai dele chegava com ele, que depois o filho leva, e até é legal quando ele faz e o tio faz junto, mais né, na sequência dos episódios, um cumprimento que eles fazem, né? O pai dele: eu sou o Han Jong-woo, da Caminho do Céu, e o filho dele: e eu sou Han Geru, vou começar a sua última mudança, ou no caso dos dois, vamos começar a sua última mudança. Eles falavam isso para aquele ambiente que acolheu aquela pessoa que morou ali, né? A casa, o quarto. E É um também respeito, né, isso, que eles tinham. Era como se estivesse pedindo licença, né, para entrar ali. Era. exato. E, e claro, por se tratar de cenários sujos ou cenários com cheiros fortes, dependendo, de repente a pessoa morreu, ficou esquecida ali, aí quando descobre, a gente vê muito isso em série policial, ou, né, quando a pessoa ficou lá perdida, esquecida praticamente, né? A pessoa acaba morando sozinha. Se a pessoa morre, não tem conhecidos que se preocupam com ela ou entram em contato, é o odor desse corpo que vai chamar atenção. E faz parte. Aí fala no trailer, né? O pai dele fala no trailer: o que o falecido queria dizer e compartilhar é o que a gente vai ler, é o que eles vão interpretar. Então, tudo que ficou ali é o que a pessoa que partiu
tem a dizer e compartilhar com eles que fazem essa limpeza. E uma chamada do trailer também que fala assim: toda morte tem uma história para contar. Nós damos vida eterna às suas histórias nunca contadas. E eles se nomeiam também auxiliares de trauma, que é um nome bem interessante, né? Aconteceu um trauma ali, um choque. Que eu acho que depois do choque de nascer, o segundo choque maior deve ser o da morte. Só que a gente não tem como, para quem acredita nisso, claro que você pode comunicar depois com o espírito, etc., dependendo daquilo que você acredita. Mas para quem é cético, vai pensar, pô, como que vai ser, como foi esse choque, né? Se ninguém vai voltar para me contar como é que foi. Isso é verdade, né? Como que não tem como. Mas isso que você falou da leitura, né, que eles faziam do ambiente, né, que trouxe isso, e eles faziam uma leitura tão interessante porque eles separavam aquele item que o familiar quiser, né, talvez quisesse ficar, e era É, exatamente o item que o familiar realmente queria, né? Era uma coisa muito assim, era como se o ente querido tivesse, igual você falou, eles não vão voltar para contar, mas era como se o ente falasse, olha, isso aqui você entrega para aquela pessoa, porque é uhum, isso que ela vai ter memória de mim. Então parecia que a pessoa estava se comunicando com eles para dizer para eles o que era, mas era como eles olhavam o local, a sensibilidade que eles tinham, né, de de cuidar daquilo ali, né? E muitas vezes sim. eles estavam, o lugar estava tão ruim, né? Porque tinha sido um crime, igual você falou, e eles se paramentavam todo assim, mas a sensibilidade continuava ali, eles tinham o mesmo respeito como se fosse uma casa, se fosse uma casa mais simples, uma casa mais, né, chique, vamos dizer assim, eles tinham o mesmo respeito por aquilo. Por isso que eu quis, junto com a Elisa, trazer isso hoje. A gente quis falar dessa série. A gente já falou no episódio anterior sobre morte também, né? Uhum, Como eles cuidavam disso, e essa série é a mesma, tem o mesmo cuidado. Acho que é um assunto da gente tratar com mais naturalidade, que a uhum, gente ainda sente muito medo, né, de morte, né? E são coisas que a gente tem certeza na vida. Eu vou nascer e vou morrer, né? As certezas que a gente tem. Se nasceu, morre, né? Então, talvez num futuro próximo, espero eu, nós nos tornemos eternos assim. Eu acredito que nós já somos eternos, mas aí depende muito do que as pessoas acreditam. Cada um tem sua uhum. crença, né? Então, da gente continuar com esse corpo aí por um bom tempo. Então, trazer esses assuntos sobre morte nos faz tratar com mais naturalidade e também com mais respeito, que não é tão banal assim, é algo que precisa ser falado, para a gente não sentir medo, né, dessa passagem, né, a gente Sim, ficar bem com isso, mesmo que a gente tenha que passar pelo luto, né, as pessoas que vão são queridas e a gente não gostaria, mas é um processo, né? eu queria compartilhar aqui que ontem aquele youtuber que também é comediante, tem filme, tem stand-up comedy, tá até na Netflix, que é o Whindersson Nunes, ele Uhum. fez um tweet falando do CVV que a gente comentou no episódio do Tomorrow. E ele falou assim, que ele ligou no CVV hoje, que foi ontem, dia 23 de março de 2023. E ele fala assim: foi muito legal, uma moça bacana, com uma voz calma, conversou comigo, chorei demais. Mas a experiência de conversar sobre tudo com um anônimo é muito libertadora. Aí ele fala: se você precisar de ajuda, ligue 188. Outra coisa que eu vi que eu vou chegar no ponto, eu estava vendo num programa do GNT, um trecho, na verdade, no YouTube, da Fátima Bernardes falando sobre naturalizar como o menino é tratado e como a menina é tratada. Por exemplo, uma mãe falando assim, ou um pai, não importa, o cuidador, vamos dizer assim, para não entrar em, em Em possíveis polêmicas. interessantes pontos de vista. É, por exemplo, o cuidador fala para o menino:
o meu filho ou a criança, né, do sexo masculino tá se apaixonando, tem pessoas interessadas, não sei o quê, não sei o quê. Aí se fala da menina, aí não, imagina, a menina tem que ficar quietinha em casa. Enfim, naturalização é o que eu quero trazer aqui. Por que que a gente não naturaliza a morte como um processo de passagem, que é algo, igual ele falou, é a única certeza que a gente tem, porque até que a gente toma consciência que a gente está vivo, a gente não sabe que a gente nasceu. Ah, tem sentido. Pã! Vamos bugar a mente aí. Pois é, tem sentido. E do que e vamos mudar, desnaturalizar essas crenças, esses preconceitos, essas limitações sobre o que um menino deve fazer e ser, o que uma menina deve fazer e ser. E simplesmente é o que eu acredito, tá? É opinião, meu interessante ponto de vista sobre deixar que as crianças, com o auxílio dos cuidadores, encontrem, escolham coisas dentro das possibilidades que vão fazer elas mais felizes, ficarem mais à vontade, né? E a questão da igualdade não é que é permitir tudo, mas é dar as mesmas opções para ambos os sexos. É você permitir que a pessoa escolha o que ela quer. Não é que se eu dou uma opção, a pessoa vai escolher aquilo que vai ser mais chocante e que vai causar, vai chocar a sociedade. Não é assim. A igualdade fala de dar escolhas e responsabilidades a ambos os sexos da mesma maneira, né? Mas isso aí a gente pode, isso aí é para a gente conversar em outra hora, né? Mas a questão é naturalizar a morte, porque a gente, é um medo que existe no nosso consciente ou inconsciente instintivo, que tudo que a gente faz é para evitar a morte, praticamente, né? Para sobreviver, eu preciso evitar a morte. Muitas vezes eu fico aí num lugar de, de ficar mais parado, de não me mexer, não experimentar coisas, porque eu já conheço aquilo que eu estou fazendo, já conheço o medo da mudança. Na verdade, seria o medo de morrer, porque se eu mudo, pode sempre ter um risco ali de eu perder a vida. Isso falando uma coisa bem instintiva mesmo, de cérebro ali quase animal, né? Que não pensa, que não tem consciência, digamos assim. Só age, né? Olha só onde Mas, chegou. então, eu tô aqui quieta porque eu falei, gente, olha quanta coisa que tem, a gente vai explorar quando você começa num assunto e a gente tá falando de morte. Olha quanta vida essa morte traz, É. né? Que a gente naturalizar as coisas para que realmente a gente viva, né? Para que a gente tenha vida, porque a gente não é robô. Né? Uhum, Então são coisas assim que dão assunto, né? Uns vão pensar de um jeito, outros de outro, e tá tudo certo, porque é isso mesmo. uhum, Mas no fundo, o quanto a gente não é natural, né? Assim, né? A gente acaba vivendo uma coisa assim meio que moldada, né? Sem a gente deixar fluir, sem a gente se soltar, a gente fica meio preso, meio amarrado ali, né? uhum. E quando a gente tenta falar sobre esses assuntos, né, as pessoas acabam que não conseguem, a gente não consegue dar fluidez num assunto que era para ser muito natural, né? Acaba gerando muita polêmica, Sim. né? Na... E a série, eles trazem, falando da morte, assim, eles sofrem muito preconceito. E essa série, ela traz muitas questões, né, sobre o Asperger, sobre como aquele menino é maltratado nos lugares, porque ele tem limites para algumas coisas, né? Então, certos Uhum, barulhos ele não consegue ouvir,
e as pessoas não sabem lidar com isso e elas maltratam por ignorância, né? Tem a questão lá de abusos na série também, eles falam, tem questão de. Tem muita coisa lá que parece uma série assim mais bobinha se você começa a olhar, se você olha a capa, se você começa a ler algumas resenhas, mas quando você se aprofunda, que você percebe a série, ela traz muitos pontos de crítica sobre essas questões. E Uhum. tem tudo a ver com isso de não falar, né? E eles estão falando, apontando na série, né? Que é o que a gente não fala, né? Para evitar um monte de coisas, né? A morte é vista como algo que traz o sofrimento e aí revela toda aquela questão de apego, aquela pessoa que estava ali, o apego às coisas, o apego ao corpo, traz o que eles fazem lá, e que a gente até vai continuar no próximo episódio falando sobre esse assunto, né? De por que não naturalizar algo que é natural, é natural, a não ser que os cientistas venham aí com algo que a gente vai se permanecer no corpo eternamente, mas acho que não teria necessidade. Ah, é que a morte é vista com desprezo, um certo desprezo. E esse trabalho é um trabalho que não é todo mundo que quer fazer. Porque, por exemplo, vamos supor, aqui no Brasil, quando alguém morre da sua família, a gente mesmo vai lidar com aquilo que a pessoa deixou, seja o testamento, sejam as roupas, seja a casa, etc. Não tem tipo esse serviço, né, de contratar alguém para limpar, para se desfazer das coisas, separar e colocar no lixo. Ah, lá, na maioria dos casos, são quartos de aluguel, né, ou casas que estão alugadas, e aí a pessoa morre, aí o imóvel ou aquele cômodo tem que ser passado para frente depois para o próximo morador, etc. E eles não. ah, e as pessoas não querem lidar com isso. Eles não querem. E aí tem algumas pessoas que têm essa coragem, digamos assim, e vão lidar com essa situação. Por isso que acho que por isso que é interessante a gente falar sobre esse assunto, para a gente perceber que é natural e que a morte só revela os vários incômodos que a gente tem de não estar vivendo a nossa melhor vida. Igual você falou, a gente está falando de coisas sobre morte, mas que revelam a vida, a energia da vida. É porque aí, quando na série, quando eles estão fazendo a limpeza dos lugares, eles começam a juntar as peças e aquela pessoa que recebe, né, no caso das pessoas que tinham família ainda, que eles vão entregar os pertences, as pessoas falam: Nossa, mas eu nunca soube disso dele. Eu nunca soube que ele estava passando por isso, porque às vezes tem um diário, tem uma carta, né, tem alguma coisa que ele guardou porque ele gostava daquela outra pessoa, e aí ele leva junto, aí fala: Nossa, mas eu nunca soube, ele nunca me falou, ele nunca isso. Então, quantas vezes também a gente deixa de dizer as coisas, deixa Uhum. de viver o presente, né? Porque falar, depois eu falo, então isso não é importante, vou falar depois. E aí a gente vai se distanciando das pessoas, depois nunca mais vê e deixou de falar uma coisa que quando você morre, fala: Nossa, mas como assim? Ele vivia assim, era assim, eu não sabia, e aí a outra pessoa se enche de remorso e não precisa, né? É. Essas são as questões, né? Da gente estar vivendo essa vida no presente mesmo. Será que a gente se importa mesmo com as pessoas que não são as que estão à nossa volta, sim, mas também aquelas que passam pela nossa vida que depois você não vai ver, mas na hora você falou o que você gostaria de ter falado. Eu vi um documentário esses tempos, eu não vou lembrar o nome agora, que eles faziam assim, as pessoas passavam na rua e ele falava: Nossa, como você tá bonita, que roupa linda. A pessoa até se assustava e ficava se olhando, falando: Nossa, será que ele tá debochando de mim, né? Será que ele tá tirando uma comigo? E não era, que a gente não está acostumado a fazer isso.
né? De falar o que a gente pensa para a pessoa, falar, eu te amo, aí você fala, a outra pessoa até olha assim e fala, como assim, do nada, né? De graça? Porque a gente Por quê? sempre tem. Então, porque, igual na série, né? O tio vem por interesse, então a gente vê que tem um interesse, a gente vai buscar alguma coisa por um interesse. E como seria se fosse tudo gratuito, assim, eu falar que eu amo, eu falar que eu gosto, falar que sua roupa tá bonita, por um desconhecido mesmo, porque às vezes a gente não olha, mulher acho que olha mais que homens, né? Mas a gente olha uma mulher com uma roupa bonita, a gente fala, nossa, que bonito, mas quantas vezes a gente tem coragem de falar, porque senão a pessoa vai falar, ah, vai me achar esquisita. Será? Né? Às vezes aquilo vai melhorar o É. dia daquela pessoa, né? Às vezes ela saiu com aquela roupa e ficou meio sem jeito assim, mas aí você fala, ela fala, puxa, né? Tá bonito mesmo. E aí a pessoa fica bem o resto do dia, né? Isso é a vida, né? Uhum. A gente está vivendo esses presentes aí que a gente, não sei, eu não vou falar todo mundo, porque eu sempre entro com isso de todo mundo, eu falo, não é generalizar, né? Algumas pessoas, mas eu falo por mim. Será que eu faço isso pelas pessoas, né, que eu encontro pelo caminho, né? Não só o respeito depois que ela morreu, mas enquanto ela está viva, Hum. né? Então é algo que essa série para mim mexeu com isso, né? Do quanto eu valorizo as pessoas que estão próximas, que passam pelo meu caminho durante o dia, durante o mês, durante a semana, sei lá. Hum. É verdade. Esses dias eu entrei no elevador e aí tinha uma moça que tava super cheirosa. Aí eu virei pra ela e falei, nossa, você tá cheirosa. Ela, obrigada. É isso. Olha que legal. É isso, é sobre isso. É isso. E a gente tirar aquilo da cabeça da gente achar que a pessoa vai falar, nossa, vai achar que eu tô interessada nela, né? Porque a É, gente vai, não sei, né? Mas eu, por exemplo, pode quantas achar, vezes né? Ou não. pode achar, mas se achar qual que é a sua real intenção naquilo, É, foi isso? Se foi, tudo bem, mas se não foi também, né? Você fez é, o que você sentiu no seu coração, né? é exatamente isso. Tem impulsos que é muito interessante a gente seguir, e tem outros que não. Que não, né? Aí precisa ter consciência deles, né? Desses impulsos. Pra gente ir terminando esse episódio, dava para fazer uma parte 2 desse, mas a gente vai continuar falando desse assunto da morte, só que com outra série na sequência, no caso, na outra semana, para quem acompanha. A gente pode trazer mais para frente, falar sobre um lado negativo desses acontecimentos, é ver também o quanto que as pessoas acabam se isolando no final da vida, as que moram sozinhas, né? E, e não sei, tem muita questão de o não falar. Acho que esse é um. A gente vai, já tô fazendo um acordo aqui ao vivo na gravação. O nosso Essa próximo é chá boa. com a Dora vai ser sobre não falar. Não falar. Ou falar Uhum. demais, vai ser sobre falar. O não falar e o falar que a sinceridade, É, né? Ah, eu falo é. porque eu sou sincero, né? O quanto, Isso, né? Tem, nossa senhora. tem assunto, hein, gente? Tem assunto. Então, a gente vai deixar aí já o spoiler do próximo chá, chá com a Dora ou chá com as Doras. E faça o seu melhor para aproveitar a sua vida. E se você sente de entrar em contato com outras pessoas para mandar um oi, para perguntar como que tá, ou para de repente elogiar alguém do nada, né, no elevador, na rua, ou pessoas que passam por você e que se aproximam em algum momento. Fica a dica para nós também, né? Não só para quem está escutando, para a gente também ser mais natural, deixar sair as coisas mais naturais mesmo, que elas sejam expressas, né, dona Ellen?
É isso, dona Elisa, né? Que a gente possa ser cada vez mais humanos, né? É. Com a nossa essência de seres humanos que somos amorosos, né? De poder expressar o que a gente sente e que esquecendo, assim, esquecendo o que o outro vai pensar da gente. Né? Então é isso. No próximo episódio continuaremos falando disso. Até o próximo. Espero vocês lá. Sigam a gente em todas as redes aí, tem tudo explicadinho. Então, não perca o próximo. Até mais, gente. Me despeço aqui, senão eu vou falar até amanhã. Bye, bye com vocês. E aí juntam duas que falam até amanhã, falaremos a semana toda. A gente muda Pois lá é. para o Twitch para pegar a gente conversando ao vivo, em tempo real. Então, até nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.